Você já se perguntou se existe um atalho, um segredo que os milionários e as pessoas de sucesso guardam às 7 chaves? E se eu te dissesse que a sua vida pode mudar radicalmente em apenas 90 dias, não por um golpe de sorte ou um milagre, mas pela adoção de um único hábito? Esqueça a ideia de que você precisa nascer em berço de ouro ou ter um QI de gênio. A verdade é que a transformação está ao alcance de qualquer um, especialmente de você, que já passou dos 20 anos e sente que a vida está patinando, que falta algo. Se você está cansado de viver no piloto automático, de ver os dias passarem sem propósito, então este vídeo é para você. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. A história que vou te contar começa com um homem chamado Napoleon Hill. Ele não era um milionário, nem um gênio da lâmpada, mas se tornou um dos maiores mentores de sucesso de todos os tempos. Hill teve um privilégio raro: acesso direto a mentes brilhantes como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Ele passou anos, décadas, estudando esses gigantes, dissecando seus pensamentos, suas rotinas, seus fracassos e seus triunfos. O resultado desse trabalho colossal foi um verdadeiro manual mental, um guia que ele chamou de Pense e Enriqueça. E qual foi o maior achado de Hill? Ele descobriu que, apesar de suas personalidades e negócios diferentes, todos esses homens de sucesso compartilhavam um único hábito. Sim, um só. Enquanto o mundo de hoje nos bombardeia com hacks e soluções mágicas para tudo, os verdadeiros mestres voltavam ao básico. Eles entendiam que a motivação pode falhar, o cansaço pode bater, mas um hábito bem estabelecido age como um motor invisível, impulsionando você mesmo quando a vontade não está lá. É esse hábito que transforma um desejo vago em um resultado concreto, um sonho distante em uma realidade palpável. Agora, vamos ser honestos. A vida da maioria das pessoas é uma corrida de ratos sem fim. Acordar, trabalhar, pagar contas e, no meio disso tudo, tentar encontrar um resquício de alegria. A rotina é exaustiva e, muitas vezes, o propósito se perde no caminho. Para escapar dessa realidade, a gente se afunda em distrações, redes sociais, séries, jogos. Ficamos ocupados, sim, mas será que estamos realmente progredindo? A sensação é de que estamos sempre começando algo novo, cheios de energia, mas terminando pouquíssimas coisas. Essa é a armadilha. A gente tenta abraçar o mundo, sem clareza, sem direção e, principalmente, sem a disciplina necessária para sustentar qualquer mudança. Napoleon Hill dizia que a indecisão é um dos maiores inimigos do sucesso, e ele estava certo. Vivemos em um mar de escolhas, mas paralisados pela dúvida. O sucesso e o fracasso não são eventos isolados, são o acúmulo diário de pequenos hábitos, sejam eles positivos ou negativos. Cada pequena ação que você toma ou deixa de tomar está construindo a sua realidade futura. É como tijolo por tijolo. Você decide se está construindo um castelo ou um monte de escombros, e a maioria de nós, sem perceber, está construindo escombros com as melhores intenções. Mas Hill foi além. Ele descobriu que o segredo não estava apenas em sonhar alto, mas em como esses homens de sucesso lidavam com seus sonhos. O hábito que unia todos eles era simples, mas de um poder avassalador. A prática diária de definir e repetir um propósito claro, em voz alta, com emoção e convicção. Não era uma oração vazia, nem um desejo jogado ao vento. Era a afirmação de uma meta específica, sentida na alma, visualizada nos mínimos detalhes. Eles não viviam reagindo ao que a vida lhes apresentava. Eles criavam a vida que queriam, dia após dia, palavra por palavra. Imagine acordar e, antes mesmo que o mundo comece a te bombardear com suas demandas, você se dedica a sentir a vitória antecipadamente, a visualizar o contrato assinado, a casa comprada, o corpo desejado. É como se você estivesse ensaiando o seu futuro, não apenas pensando nele, mas vivenciando-o com cada fibra do seu ser. Eles faziam isso. Eles afirmavam suas metas, viam-se alcançando-as, sentiam a alegria da conquista antes mesmo que ela acontecesse no plano físico.
É um hábito que parece tão simples que a maioria das pessoas o descarta, buscando complexidade onde a verdadeira força reside na simplicidade. Se você quer ir mais a fundo nisso, pode procurar a comunidade Simplesmente Rico. Lá eles exploram muito essa ideia. Agora, a gente fala disso e a euforia toma conta. Vou começar amanhã. Minha vida vai mudar. Mas o que acontece depois da euforia inicial? A realidade, a motivação, que é um sentimento volátil, começa a desaparecer. A rotina pesada, os compromissos, o cansaço, tudo isso volta com força total. E o que acontece? Os velhos hábitos, aqueles que você jurou abandonar, começam a sussurrar no seu ouvido. Só hoje não faz mal. Você merece um descanso. Isso não funciona mesmo. Essa é a batalha, a verdadeira guerra que acontece dentro de você. A mente sabotadora, nossa velha conhecida, entra em ação. Ela te lembra de todas as vezes que você tentou e falhou. Ela te diz que você não é bom o suficiente, que é preguiçoso, que não tem o que é preciso. A voz da preguiça se torna ensurdecedora, e a comparação com os outros, que parecem ter tudo tão fácil, vira um veneno. Napoleon Hill falava muito sobre a persistência como um ingrediente mágico. Ele sabia que a motivação te faz começar, mas a disciplina te faz continuar, especialmente quando a motivação some. É crucial identificar esses sabotadores internos. O medo do ridículo, o medo de falhar de novo, o medo do que os outros vão pensar. No fundo, esses medos são apenas histórias que contamos a nós mesmos, narrativas limitantes que criam raízes profundas na nossa mente. Mas a boa notícia é que o hábito de repetir seu propósito com emoção e convicção, dia após dia, é uma ferramenta poderosa para reprogramar seu cérebro. É como se você estivesse reescrevendo essas histórias, uma frase de cada vez. E não são só os inimigos internos. A vida real também testa você. Problemas familiares surgem, dívidas apertam, o cansaço físico e mental se acumula. O mundo exterior, de certa forma, resiste à sua mudança. As pessoas ao seu redor, acostumadas com o antigo você, podem não entender, ou até mesmo tentar te puxar de volta para a sua zona de conforto. É preciso atravessar essa barreira, essa resistência, para que a nova identidade que você está construindo possa finalmente ser aceita por você e pelo mundo. É um processo de lapidação, onde cada dia de persistência é um golpe que esculpe o seu novo eu. Então chega um dia. Para mim, foi lá pelo dia 43. Não foi um raio que caiu do céu, nem uma voz mística. Foi um clique interno, algo que mudou silenciosamente. Até aquele momento, eu estava falando o meu propósito. Repetia as palavras, tentava sentir, mas ainda era um exercício. Mas naquele dia, algo mudou. As palavras não eram mais apenas palavras. Elas se tornaram uma verdade intrínseca. Eu não estava mais tentando acreditar no meu propósito, eu acreditava. A sensação era de que a pessoa que eu queria me tornar já existia dentro de mim. Não era uma meta distante, mas uma identidade que eu estava apenas revelando. E o mais interessante é que, a partir desse ponto, o mundo começou a responder de uma forma diferente. Coisas que antes pareciam impossíveis começaram a acontecer. Um e-mail inesperado com uma proposta de parceria, um contato que parecia esquecido, reaparecia com uma oportunidade. Uma solução para um problema financeiro que me tirava o sono simplesmente surgia. As pessoas chamam isso de coincidência, mas para mim era a manifestação externa de uma mudança interna que vinha sendo construída, invisivelmente, pela repetição diária. Esse ponto de inflexão não é um evento grandioso, mas uma sequência de microvitórias. É o momento em que você percebe que está dizendo não para distrações com mais facilidade, que a organização da sua vida se tornou natural, que cuidar da sua saúde não é mais uma obrigação, mas parte de quem você é. Seus padrões de comportamento são aprimorados sem esforço consciente. O mundo, de certa forma, começa a conspirar a seu favor, como Napoleon Hill dizia. Ele acreditava que, quando a mente está pronta para um propósito, o universo abre caminhos.
E quantas oportunidades nós perdemos por desistir um pouco antes desse ponto? Por não acreditar que a mudança invisível estava acontecendo, por não sentir que a pessoa desejada já estava ali dentro. O ponto de inflexão é a crença interna na possibilidade, mesmo que os resultados externos ainda não sejam visíveis. É a fé de que a semente plantada está crescendo, mesmo que você não a veja brotar acima da terra. Se você está gostando dessa jornada, deixe um like para que eu saiba e possa criar mais conteúdos como este. Os 90 dias se passaram, e a transformação foi além da disciplina. Não era mais uma questão de ter que fazer o propósito todos os dias. Tornou-se parte de quem eu sou. O propósito não era algo que eu buscava. Ele era a minha identidade. A manifestação não era um evento futuro, mas uma realidade presente, moldada pela consistência. A liberdade de não depender da força de vontade, mas de uma essência que foi construída e consolidada. Aquele hábito diário de repetir o propósito, que antes parecia um esforço, agora era tão natural quanto respirar. E essa é a verdadeira mudança.